Olá, decisão recente super importante da SDI 1 do TST em relação à responsabilidade subsidiária da administração pública nos casos de licitação. O entendimento foi o seguinte: o ônus da prova da fiscalização e do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada mediante licitação é da administração pública. O ônus do preenchimento e do cumprimento dos requisitos da Lei 8666 de 93, que trata da licitação, é da administração pública também. Eu vou fazer um breve histórico para você entender exatamente do que eu estou falando, tá bom? Antes, o TST tinha um posicionamento por intermédio da súmula 331 que dizia o seguinte: o simples inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada pela administração pública mediante licitação transferia para a administração pública essa responsabilidade trabalhista, tá certo? Era esse o posicionamento. Responsabilidade subsidiária, é claro, tá certo? Responsabilidade direta do empregador, né? Que é o empregado em relação ao empregador, a empresa vencedora da licitação, ou seja, a empresa contratada pela administração pública, ao descumprir normas trabalhistas em relação aos seus empregados, e isso fazia com que fosse transferida essa obrigação trabalhista ou essas obrigações trabalhistas para a administração pública, e havia condenação de forma subsidiária. E o que aconteceu? O Supremo, na ação declaratória de constitucionalidade número 16, disse que o artigo 71, especialmente o parágrafo 1º, é constitucional o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º diz o seguinte, que o inadimplemento por parte da empresa contratada mediante licitação não transfere para responsabilidade para a administração pública, nem trabalhista, nem fiscal, nem comercial, nem previdenciária, porque o 71 também fala de previdenciária, tá certo? Então ele disse que esse dispositivo era constitucional. Então, com essa decisão, então o TST alterou a redação da súmula 331, né? Porque o Supremo, ao proferir essa decisão lá, ele não isentou totalmente a responsabilidade subsidiária da administração pública, deixou para cada caso concreto ser averiguado, ser constatado pelo magistrado, ou de primeiro grau, ou TRT, ou TST. Então ficou a questão da fiscalização, cumprimento da legislação e do contrato, tá certo? E aí ficou uma pergunta no ar. E aí o TST, claro, alterou a redação e deixou de acordo com a decisão do Supremo, né? A redação da súmula 331 passou a vigorar, ou melhor, ficou dessa forma, de acordo com a decisão do Supremo. Só que veio uma pergunta: de quem é o ônus de comprovar essa fiscalização? De quem é o ônus de comprovar o cumprimento da Lei 8666, o cumprimento contratual, o que está previsto no edital? Então ficou no ar isso aí. E aí uns entendiam que era do autor, outros entendiam que era da administração pública. Eu, inclusive, sugeria e sugiro no meu curso a distribuição dinâmica do ônus da prova. Por quê? Porque essa prova é quase que impossível a parte autora produzir. Então eu sempre sugiro, olha, você, quando o seu cliente, se você for advogado ou advogada de parte autora e estiver numa situação dessa, é quase que impossível essa produção da prova por parte do autor ou da autora. Então você pede a inversão do ônus da prova com base no parágrafo 1º do artigo 818 da CLT, que é que a gente chama da distribuição dinâmica do ônus da prova, ou o princípio da aptidão para a produção da prova, ou seja, quem tem mais aptidão para produzir essa prova. No caso, a administração pública entendia dessa forma, né? Que embora fosse ônus do reclamante ou da reclamante, né?
poderia haver essa inversão, desde que, claro, o juiz proferisse uma decisão fundamentada e determinasse para a administração pública juntar os autos, comprovar de qualquer forma, por qualquer meio em direito admitido, que fiscalizou, que cumpriu o contrato, que cumpriu as obrigações previstas na Lei 8666. Então, só que o TST agora disse o seguinte: não, esse ônus é da administração pública, porque essa questão é infraconstitucional. E vou falar para vocês, o TST não está desrespeitando a decisão do Supremo, em hipótese alguma. Por quê? Porque a matéria é infraconstitucional. O Supremo, em caráter abstrato, declarou a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666, de forma abstrata. Só que o Supremo não falou nada em relação ao ônus da prova, de quem é o ônus. Então, como a matéria é infraconstitucional, o TST, dessa forma, proferiu essa decisão por intermédio da SDI 1, que está no informativo número 214, você pode ir lá no site do TST e conferir. Então, são essas as razões, tá certo? Então, é para mostrar para vocês que a distribuição do ônus da prova é muito importante. De quem é o ônus? É da parte autora? É da parte reclamada? Quando se trata da administração pública, relação jurídica com a administração pública, de quem é esse ônus, Então, isso a gente trata de forma específica no nosso curso, tá certo? A gente fala da responsabilidade subsidiária, fala da relação jurídica com a administração pública, a gente fala de competência, a gente fala de toda a fase de conhecimento, tá? Toda a fase envolvendo desde o primeiro contato dos advogados com seus clientes, desde parte autora, parte reclamada, não importa. O que importa é que a gente trata de tudo isso, inclusive passa por todos os recursos, passa por audiência, trata dessa distribuição do ônus da prova, distribuição estática, distribuição dinâmica, de quem é o ônus, o que deve ser comprovado, o que você deve fazer para comprovar, de que forma deve comprovar. Então, tudo isso a gente trata no nosso curso. Então, todas as vezes eu vou fazer aqui um comentário em decisões importantes do TST, do Supremo, na esfera trabalhista, envolvendo a esfera trabalhista, que é para lhe ajudar. Você quer seja advogado de autor, quer seja advogado de reclamada, desde que você trabalhe sempre com a verdade. Saiba de uma coisa: se o fato jurídico existiu, há uma consequência jurídica. Se você está pelo autor, você vai comprovar por A mais B. Se você está pela reclamada, você sabe que o fato existiu, tem consequência jurídica, está devidamente enquadrado, tente um acordo. Se não, o fato não ocorreu, ou então o enquadramento está incorreto, está indevido, aí sim, você cria a sua tese, você apresenta a sua defesa e tudo nesse sentido, tá bom? Se você quiser saber mais e quiser ter várias aulas comigo, basta clicar no link aí e se inscrever no nosso curso, tá bom? Um abraço, tudo de bom.